Permaneça jóia. Bom, sejam então todos muito bem-vindos. Essa é a nossa 14ª atividade referente à aula do curso de pós-graduação de fitoterapia nas patologias do sistema nervoso central. E como de costume, a gente vai fazer a apresentação do caso clínico associado a esse quadro. Então, o que a gente vai apresentar no caso de hoje é um paciente com Covid-19, um Covid prolongado, um Covid longo, né? Como a gente tem diagnosticado e tem tratado essas alterações, essas comorbidades associadas à presença do vírus SARS-CoV-2 e a continuidade do conjunto de sintomas que são gerados a partir da presença desse vírus no nosso organismo. E eu trouxe uma atualização bem legal que saiu agora em 2024 e que fala ou explica exatamente esses mecanismos. A gente já tinha algumas suspeitas de como é que o processo acontecia por um dano permanente ou pelo menos crônico mitocondrial, mas agora a gente vai entender nessa exposição de hoje como de fato esse dano lesivo ele é gerado dentro das mitocôndrias. E por que que ele é gerado, né, a partir da presença do vírus? O vírus é um mecanismo de reprodução, nosso micro-organismo mais simples, né, mas a função dele básica é de manter-se vivo, sobreviver. E para ele sobreviver, ele precisa de um ambiente celular que sintetize as suas próprias estruturas funcionais, proteínas, DNA, o RNA e as suas estruturas de membrana. Para isso, ele se apropria, então, de toda a estrutura celular, para fazer essas sínteses dessas proteínas e desses elementos virais. E por isso a célula para de trabalhar para trabalhar exclusivamente para a funcionalidade viral, a partir desses mecanismos de incorporação e de controle da expressão gênica que o vírus produz dentro da célula. E o que a gente vai ver dentro desse contexto é como esse vírus é capaz agora de regular não só a expressão gênica das proteínas ao nível celular, mudando então a característica do DNA da célula, como também da onde que ele tira energia, né, que é esse trabalho que a gente está trazendo hoje, para fazer esse mecanismo de proliferação viral, das partículas virais. Toda a mudança do perfil metabólico que ele gera dentro da mitocôndria e para que haja a energia necessária para gerar o contexto das partículas virais. Então, hoje a gente está compreendendo muito melhor não só do Covid, mas o Covid nos obrigou a uma pesquisa muito mais intensa, né, desses mecanismos, e isso acaba servindo também para outros vírus. E a gente vai discutir isso na aula de hoje. Então, vamos começar a nossa jornada apresentando aqui a história clínica do paciente. Paciente masculino, 25 anos, ele então foi diagnosticado com Covid e, deixa eu ver o tempo aqui do diagnóstico, 4 meses. Então, depois de 4 meses de diagnóstico, ele teve comprometimento respiratório, assim, discreto, não foi nada assombroso, e ele recuperou-se muito plenamente em 30 dias. 30 dias do Covid, né? Então, ele manifestou a doença viral por 30 dias. Posterior a isso, iniciou um processo muito rápido, assim, de aumento de peso, associado com fadiga, cansaço, fragilidade muscular, fadiga mental, e também apresentou alterações funcionais metabólicas, como intolerância à lactose, à cafeína, e sintomas intestinais como diarreia, quando era submetido a esses alimentos sensibilizantes, imunogênicos. Também apresentou, então, náusea persistente e algumas vezes com dor de cabeça. No sistema digestivo, ele apresentou, então, intestino desregulado depois dessa contaminação viral, com uma
com uma frequência relativamente alta, assim, em relação a esse contexto do fluxo diarreico. Então, ele apresentava extemporaneamente, mas com uma frequência relativamente grande, o que limita, né, o quadro de absorção, já que a gente sabe que para que haja absorção plena dos nutrientes, tem que ter um tempo mínimo de permanência desse bolo fecal, desse quimo, né, no intestino, e esse quimo, então, precisa efetivamente de ser digerido pelas enzimas para liberar as unidades nutricionais para que elas sejam absorvidas ao nível do intestino. Nesse caso, um processo diarreico acelera a velocidade de esvaziamento intestinal e isso leva a um prejuízo na absorção de nutrientes. Além disso, foi identificado também ascaris lumbricoides no material fecal, que pode ser uma das causas também do quadro diarreico e de inflamação intestinal que estava aparecendo nesse paciente. Ao nível do processo energético, como ele estava com uma debilidade, fadiga muscular, fadiga mental, isso teve um reflexo muito direto na produção de percepção de estímulos erógenos, né? Então, diminuiu a libido, teve fragilidade emocional e com uma ejaculação precoce. Essa também era uma queixa presente na avaliação integrativa do paciente. A gente teve, então, em relação à atividade imunológica desse paciente, ele teve gripes recorrentes com frequência, indicando, então, uma fragilidade da capacidade de percepção de estímulos imunogênicos a partir das mucosas, especialmente das vias aéreas. Então, sabemos nós outros que a cavidade nasal ela é recoberta por uma camada mucoide, onde estão presentes os nossos macrófagos residentes, que estão ali presentes exatamente para controlar o processo de crescimento bacteriano de bactérias que podem ser patogênicas para o nosso organismo. Então, quando a gente tem um prejuízo da função mucoide, como desidratação, ressecamento, um ar muito seco, isso leva a um prejuízo respiratório e uma frequência de infecções respiratórias. Uma segunda causa é a imunodepressão. Imunodepressão que pode ser feita por um mecanismo de baixa energia, porque para os macrófagos estarem presentes e viáveis, eles precisam gerar energia metabólica a partir da atividade mitocondrial. Então, o macrófago, ele faz a emissão de pseudópodos. Imagina uma célula ter a capacidade de mudar todo o seu citoesqueleto para fagocitar a partícula viral, bacteriana, e depois disso ainda gerar os fagócitos intramacrófagos e esses fagoslisossomas destruírem enzimaticamente as partículas virais e absorver tudo isso para o metabolismo celular dos macrófagos. Então, tudo isso demanda uma energia muito grande. Então, é muito frequente pessoas de baixo nível energético apresentarem imunocomprometimento primário, como nesse caso dos macrófagos, fazendo gripes de repetição, sejam elas bacterianas ou virais. E era exatamente esse contexto que o paciente estava apresentando. Infecções oportunistas, diminuição da resistência imunológica e também fungos nos dedos dos pés e síndrome fúngica ao nível intestinal, avaliado lá pelo coprológico funcional do paciente nos exames de fezes. Então, a gente tinha um crescimento, sobrecrescimento de partículas fúngicas, de Candida albicans, muito grande ao nível intestinal. O que isso significa nesse contexto? Que não só a imunidade das vias aéreas estava comprometida, como também a imunidade local intestinal, porque o que mantém sob crescimento, sob controle o crescimento de fungos e bactérias e vírus ao nível intestinal é exatamente o mesmo mecanismo mucoide que tem nas mucosas. Cavidade oral,
cavidade nasal, cavidade vaginal, é a mesma estrutura de integridade imunológica que também existe lá no intestino. Então, quando a gente tem um imunocomprometimento químico ou biológico, ou imunológico mesmo, né, pela senescência imune, a gente tem essas consequências de comorbidades associadas. Nesse caso, gripes de repetição, infecções oportunistas e fungos e síndrome fúngica. Essa condição de síndrome fúngica, a gente tem uma correlação muito direta, sabe, com fungos que aparecem em tecido externo, com a presença desses mesmos fungos ao nível intestinal. Então, pacientes, por exemplo, que têm candidíase de repetição, mulheres, sobretudo, candidíase vaginal de repetição, muito provavelmente também tem esse mesmo crescimento fúngico ao nível intestinal. Então, é muito frequente a gente encontrar síndrome fúngica intestinal associado com vaginites causadas pela presença de Candida albicans de repetição. Nesse paciente acontecia exatamente isso, ele tinha então uma baixa imunidade nas mucosas de uma maneira geral, né, tanto ao nível respiratório quanto ao nível intestinal. Apresentava também dor e debilidade muscular, uma baixa energia e pouca vontade de fazer exercícios, obviamente, porque não tinha força, né, não tinha capacidade energética para gerar um processo mecânico de contração dos músculos numa atividade física. Associado também com uma fadiga da suprarrenal e um estresse oxidativo mitocondrial. E a gente vai perceber que, muito provavelmente, esse estresse oxidativo mitocondrial, ele também tem uma relação direta com a passagem lá do vírus pelas estruturas celulares mitocondriais. E a gente vai ver como que a presença do vírus no COVID longo está gerando todas essas alterações energéticas do paciente. Nesse caso, também aparecia acne, queda de cabelo, pele seca e feridas ocasionais, depois especialmente de picadas de insetos. Essas manchas que acontecem, aí no caso desse paciente, ele morava numa região próxima a águas paradas, então tinha bastante mosquito, ele era picado pelos mosquitos e em cada picada desencadeava um mecanismo de inflamação local. E essa inflamação local virava uma descamação, que virava um crescimento bacteriano local. Então, vejam que não só a mucosa da cavidade respiratória, a mucosa intestinal estavam prejudicada, mas também a própria característica de defesa da pele, a imunidade local da pele também estava prejudicada. E muito provavelmente com uma diminuição da capacidade funcional de resposta de defesa contra a presença desses micro-organismos ao nível da pele, né? Então é bem interessante esse contexto. Ao nível intestinal, desculpe, ao nível das emoções, o que a gente percebe aqui é que ele sente então muita ansiedade, medo, nervosismo e, e isso com frequência sente também fadiga mental, desânimo e sinais de depressão. Vejam que isso também tem uma correlação com os mecanismos inflamatórios. Sempre que a gente tem uma infecção, a resposta do organismo à presença desses micro-organismos é exatamente gerar um mecanismo inflamatório para combater esse agente causal, né, da proliferação dos micro-organismos. Nesse contexto, a presença dessas células inflamatórias produzem mediadores inflamatórios. Na fase aguda da inflamação, o que a gente percebe é a geração de prostaglandinas, prostaglandina E2, F2-alfa, prostaglandina D2. Dependendo do lugar onde acontece esse processo inflamatório,
A gente vai ter um conjunto de prostaglandinas que vão ser preferencialmente produzidas. Passando essa fase aguda de 24 a 72 horas, que é a resposta mais imediata contra a presença desses micro-organismos, o que acontece é um recrutamento secundário de linfócitos para manter o processo de combate ao agente causal. Nessa segunda leva de células que migram para o local inflamado, a gente vai ter a produção de citocinas pró-inflamatórias, entre elas interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6, que são citocinas capazes de manter o recrutamento celular, mas ao mesmo tempo produzirem inflamações sistêmicas, que é um sistema de alerta do organismo para dizer que, olha, existe alguma coisa que não foi resolvida com um quadro de inflamação agudo. Então, é preciso mobilizar, a partir dos linfócitos, uma resposta de defesa imunológica. E é por isso que ela gera, então, a produção de citocinas. Inclusive, para que a produção de citocinas possa estimular os linfócitos B a produzirem anticorpos contra a presença dessas proteínas que são consideradas estranhas ao nosso organismo. E o que eu quero chegar aqui é que, nesse contexto da atividade inflamatória sistêmica, acaba chegando lá no sistema nervoso central e fazendo uma disrupção da neurotransmissão, levando esse paciente a apresentar aí frequentemente fadiga mental, que é uma superexpressão de atividade mitocondrial depois de uma fadiga dessas mitocôndrias, desânimo, que é um comportamento, né, uma falta de capacidade decisória, assim como sinais de depressão e picos de ansiedade e nervosismo. Então, tudo isso, emoções, são reflexos da própria atividade inflamatória periférica, que é reflexo do sobrecrescimento de bactérias e fungos e vírus, que é reflexo da baixa imunidade. Então, a gente tem um ciclo virtuoso de geração de sintomas que acaba tendo como origem o controle aí da atividade de produção energética, porque a defesa imunológica precisa de mitocôndrias, mitocôndrias que são usadas também para fornecer energia para músculo, para neurônio, para glândulas, mantendo todo esse processo funcional, né? Então, quando a gente olha esse paciente como um todo, de maneira integrativa, a gente percebe uma série de mudanças que têm na sua essência prejuízo mitocondrial. Eu consideraria esse paciente, especialmente com tudo que a gente vai ver depois na fisiopatologia, que é uma mitocondriopatia. Um paciente com mitocondriopatia, uma doença mitocondrial gerada a partir da presença do vírus no ambiente celular. Quando a gente faz uma revisão da fisiopatologia da infecção por SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID, o que a gente percebe é que ele tem esses estágios bem definidos de ter infecção, de proliferação e de hiperinflamação. A fase de infecção acontece em função de uma baixa imunidade do indivíduo. Se o indivíduo está com uma diminuição da atividade macrofágica das cavidades respiratórias, o vírus encontra um ambiente muito mais favorável a infectar essas mucosas. Uma vez infectadas as mucosas respiratórias, ele inicia uma segunda fase, que é uma fase de proliferação e crescimento. Veja que nessa fase inicial do crescimento, proliferação e crescimento, o vírus expande e recruta ou gera uma fase de inflamação aguda. Então é o nosso organismo entrando em cena exatamente para combater o crescimento desses vírus. No segundo momento, a gente tem uma evolução desse padrão inflamatório, que aí começam a acometer outros tecidos, indicando que a resposta aguda à presença do vírus não é suficiente para destruí-lo.
Pelo contrário, ele continua proliferando e continua sendo lesivo para as células. Ele usa as estruturas das células, especialmente do sistema respiratório, para proliferar as suas estruturas virais, suas partículas virais, e à medida que as células vão se enchendo dessas partículas virais, elas acabam eclodindo. E quando elas eclodem, elas estão compartimentalizadas, cheias de partículas virais. Quando essa célula explode, todas essas partículas virais precisam ocupar novas células. E aí a gente tem uma replicação e uma multiplicação dessa contaminação viral de uma maneira muito, muito forte. E para combater esse supercrescimento viral, a gente desencadeia um mecanismo igualmente poderoso, que é da hiperinflação. Hiperinflamação. Hiperinflamação, que significa a produção gigantesca de mediadores citocínicos, porque lembra lá que a gente mencionou, na primeira fase, até 72 horas, a gente tem uma fase aguda, que depois é substituída por uma fase crônica da inflamação à base de citocinas. Acontece que todas as citocinas pró-inflamatórias, elas são peptídeos. São peptídeos. Para a síntese desses peptídeos, a gente precisa ativar as transcrições de informações gênicas para a expressão dessas citocinas. Então, tudo depende de expressão gênica. Para sintetizar uma proteína ou um peptídeo, a gente tem que mobilizar uma energia muito grande para manter esse fluxo de produção citocínica. E aí, quando a gente tem uma hiperinflamação, o nível de atividade celular fica estourando muito forte. E aí, o que é que acontece nesse contexto? Quando as atividades para a produção de energia demandadas a partir da hiperinflamação obrigam as nossas mitocôndrias a trabalharem muito mais fortemente, a produção de radicais livres a partir da transferência de elétrons mitocondriais na cadeia respiratória também, também acontece de maneira muito grande. E é exatamente esse processo de geração. Deixa eu só desligar o microfone da Liliane. E é exatamente esse processo de consumo energético para manutenção do quadro inflamatório que acaba levando as mitocôndrias a um quadro de fadiga mitocondrial. Isso era o que a gente tinha, de fato, né, discutido e avaliado nos pacientes até 2020. Então, isso já estava bem diagnosticado, bem determinado. O que não se sabia era exatamente por que nos pacientes que eram acometidos pelo patógeno do SARS-CoV-2 que levavam à crise do COVID-19, nós tínhamos, então, já diagnosticado uma hipercitocinemia, então a produção aumentada de citocinas, que essas citocinas eram efetivamente produzidas especialmente interleucina 1, interleucina 6, a 12 e o TNF-alfa, que eram produzidas a partir da ativação de um fator de transcrição nuclear, que é o fator NF-κB. Então, nós vimos o NF-κB como um ponto-chave para a expressão dessas citocinas nas células inflamatórias e que essa resposta inflamatória gerava um aumento do estresse oxidativo, um dano celular e que afetavam os órgãos todos envolvidos, né, com prejuízo pulmonar, prejuízo da função respiratória, ao nível sistêmico, prejuízo vascular, com um aumento do risco de ativação de trombos obstrutivos, eventos obstrutivos vasculares. Isso tudo aumentava de maneira dramática, né, no contexto do paciente. O que a gente sabia também, até esse momento, é que, e daí isso veio em 2022,
é que o SARS-CoV-2, ao contaminar, ao infectar essas células do trato respiratório, mas não só, e aí a gente vai perceber depois que ele se espalha por todos os outros órgãos também, e nesses outros órgãos ele também diminui, faz um prejuízo funcional desses outros órgãos, especialmente aí ao nível do sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, alterações no sistema renal, atividade hepática e também no sistema nervoso central. Então, o sistema respiratório foi onde a gente conseguiu, primeiramente, detectar essas funções. O SARS-CoV-2, ele leva a um dano mitocondrial, não só pelo estresse oxidativo, que ele obriga as células a produzirem dentro da mitocôndria, para gerar mais energia, para aumentar a expressão de citocinas, para aumentar o combate ao vírus, mas também ele insere suas partículas virais nas estruturas de DNA, gerando modificações funcionais da capacidade de ativação dessas mitocôndrias. Então, os DNAs mitocondriais acabam também sendo modificados. E é exatamente esse prejuízo a longo prazo que a contaminação com o SARS-CoV-2 gera sobre os pacientes, uma fadiga crônica mitocondrial a longo prazo. E é por isso, efetivamente, que em 2022 foi descoberto esse mecanismo. E agora, em 2024, continuando os estudos, o que se sabe é que para gerar aquela lesão mitocondrial, as partículas virais elas têm uma interação direta com células-alvo no processo metabólico celular mitocondrial. Então, o que eles fazem de fato? No momento em que eles precisam usar a estrutura das células para fazer a multiplicação das partículas proteicas virais, das proteínas virais, e usar depois toda a estrutura do complexo de Golgi das células para fazer os capsídeos, gerar então o envolvimento das partículas de nucleotídeos que vão incorporar vão dar origem a novas partículas virais viáveis, eles precisam de energia. E olha que o bichinho, olha o que o vírus é capaz de fazer. Nesse contexto das linhagens celulares, foi demonstrado, então, um aumento da captação de glicose por meio da indução de partículas transportadoras de glicose. Então, o vírus entra dentro da célula, aumenta a expressão de GLUT, as proteínas transportadoras de glicose. Isso faz com que haja um aumento da captação de glicose para dentro da célula, e, além disso, ele estimula os mecanismos de glicolíticos, aumenta, então, a glicólise aeróbica nas mitocôndrias, nas células, e, a partir daí, obviamente, todo o mecanismo do ciclo de Krebs é ativado e o transporte de elétrons mitocondriais também é ativado. E aí é incrível porque nesse contexto de transporte de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial, o subproduto, o produto final é o ATP para a produção de energia, mas o subproduto dessa superestimulação mitocondrial são radicais livres. E aí os radicais livres intramitocondriais que levam à degradação mitocondrial. Como nós vimos aqui nesse slide anterior, as partículas virais induzindo um dano oxidativo e rompendo as mitocôndrias. Então, agora a gente sabe que não só a, a função mitocondrial ela é prejudicada, mas também a característica de diminuição do número de mitocôndrias viáveis. E isso se alonga dependendo da sensibilidade do paciente a essas condições energéticas. Então, esse é um mecanismo bem interessante. Saiu agora em 2024, vocês estão quentíssimos em relação aos mecanismos. E é por isso que a gente via nos pacientes agora submetidos a uma crise de Covid, ganho de peso,
fadiga crônica, diminuição da memória, prejuízo intestinal, gastrointestinal, fragilidade hepática, diminuição da capacidade de metabolismo celular basal dos hepatócitos, tudo isso são condições que demandam energia. E aí, como é uma mitocondriopatia residual, a presença do SARS-CoV-2, a gente tem todos esses sintomas associados ao paciente. Então, analisando o paciente, analisando os mecanismos fisiopatológicos associados à presença do vírus, a gente consegue explicar todos os sintomas que o paciente está apresentando. E nessa sequência de COVID longo, o que acontece de fato é o aparecimento de sequelas, né? Sequelas em ordem de frequência, que foram catalogadas. Vejam, a grande maioria dos pacientes apresentam prejuízo funcional pulmonar, como dispneia, falta de capacidade de ventilação pulmonar, exatamente porque essas células foram as primeiras a serem contaminadas pela veiculação da partícula viral por via respiratória. Depois, quadros neurológicos, esquecimentos, falta de concentração, irritabilidade, depressão ou ansiedade, insônia. Vejam, tudo isso o paciente também estava apresentando, né? Nos músculos, cansaço, fadiga são muito frequentes nos pacientes. E na grande maioria das vezes, o paciente apresenta todas essas condições. Claro que, preferencialmente, ele vai apresentar prejuízos adicionais em condições em que a sua própria genética já traz esse contexto de fragilidade gênica pela história dos genes dos seus ancestrais. Então, é muito provável que pacientes que já tenham uma fragilidade pulmonar apresentem, depois do COVID, muito mais complicações pulmonares. Pacientes que já têm esquecimento, já têm fadiga mental de origem genética, uma predisposição para isso, sentem-se muito mais prejudicados com a presença dessa mitocondriopatia gerada no pós-COVID-19. Então, só para fechar aqui essa sintomatologia, o que está ruim no paciente depois do COVID fica ainda pior. No contexto metabólico, ocorre descompensação, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, transtornos hepáticos, todas aquelas condições que a gente já mencionou. O paciente já está apresentando alterações pressórias, já está com um quadro de transtorno metabólico, com aumento da hipertrofia dos adipócitos, ganho de peso muito rápido. Então, é muito frequente também esse contexto metabólico. E agora a gente já sabe por quê, né? Porque o vírus, no primeiro momento, usa toda a energia para proliferar-se, destrói a atividade mitocondrial naquelas células, porque ele vai usar a célula até que ela reproduza todas as suas partículas viáveis. Depois disso, a célula vai explodir, ele não está nem aí, ele vai contaminar outras células e vai continuar o processo de proliferação. Então, usa o máximo que ele pode naquela célula e depois ela entra no processo de fadiga. Nas células que não são destruídas, fica residualmente aquela inclusão da partícula de DNA viral presente lá nas estruturas, tanto do DNA mitocondrial quanto no DNA da própria célula. Transtornos vasculares obstrutivos. E essa é uma condição que aparece casualmente, não só pela infecção viral, mas também pelo próprio prejuízo vacinal, especialmente das vacinas novas, né, com essas metodologias de modificação genética. O que acontece nesse processo? Que a gente introduz uma partícula de DNA viral nas células para que elas produzam apenas a spike, que é a proteína imunogênica do vírus, que é reconhecida pelo sistema imune e que gera anticorpos. Muito bem.
Acontece que se sabe também que essa expressão de da partícula viral acaba gerando um mecanismo de ativação vascular trombótica. E isso, inclusive, está agora na AstraZeneca, que tirou a vacina dela de linha em função desses resultados pós-análise vacinal nos pacientes. Então, o risco cardiovascular, especialmente de pacientes que já têm um comprometimento, né, nesse sentido, sempre, sempre são muito maiores nos pacientes que fizeram a vacina, ou naqueles que foram, obviamente, contaminados com vírus também, né? Mortes súbitas, mortes vasculares e de jovens, muitos jovens estão com morte súbita por alterações obstrutivas vasculares, tanto no pós-vacina quanto no pós-Covid. Nesse paciente em especial, o que a gente tem são avaliações dos marcadores bioquímicos. A gente tem já um TSA aumentado, e esse TSA aumentado, vejam que é muito provável que esse TSA aumentado esteja diretamente relacionado com uma oxidação dos receptores de TSH na própria estrutura dos tireotrópicos, porque nós não temos um prejuízo da função tireoidiana como um todo, mas temos um aumento dos níveis de TSH. Para que esse TSH que está sendo produzido na hipófise possa manter o fluxo de ativação nos tireotrópicos, ativação dos receptores nos tireotrópicos, para garantir a produção de T4 e T3, ele deve estar numa concentração mais alta em função do próprio estado de oxidação desses receptores ao nível do tireotrópico, né? Porque se tem alguns receptores oxidados, esse TSH precisa estimular uma população mínima de receptores não oxidados para fazer a produção endógena do T3. Então, precisa, obviamente, de muito mais moléculas. E é isso que é percebido pela hipófise, e por isso, muito provavelmente, a gente tenha um aumento do TSH nessas condições de estresse oxidativo. Como a gente viu que o, o SARS-CoV é um indutor de estresse oxidativo mitocondrial, pela própria característica de proliferação viral, nesse contexto, os radicais livres que são formados ao nível das mitocôndrias, eles não ficam localizados só naquele grupamento celular que está sendo prejudicado. Ele é liberado para a corrente sanguínea e vai atingir outros órgãos. Um dos órgãos sensíveis são das proteínas mais sensíveis ao estresse oxidativo ou são, né, os receptores de hormônios, receptores hormonais. Receptor, por exemplo, de TSH ao nível do tireotrópico. Também os receptores de FSH e LH ao nível das gônadas, que nesse contexto acabam produzindo muito menos testosterona pela diminuição da atividade local nesses receptores. Então, estresse oxidativo pode oxidar receptores de TSH, receptores de LH e FSH, assim como receptores de ACTH, ao nível da córtex adrenal. Então, esse conjunto de receptores podem estar prejudicados. Nesse caso, também aqui a testosterona. Como a testosterona total estava em declínio e como ele estava com um metabolismo basal celular prejudicado em função dessa mitocondriopatia, é natural que a gente encontre esses lipídios circulantes também em níveis mais altos. Nesse caso, colesterol total 221 já é uma resposta do organismo à tentativa de produzir mais testosterona, mas também é uma resposta do organismo a uma baixa capacidade metabólica celular. Como ele está consumindo muito menos energia ao nível mitocondrial, porque tem menos mitocôndria, ou as mitocôndrias residuais
Então, com uma baixa atividade de produção energética, o organismo acaba acumulando mais lipídios no tecido adiposo. E aí a gente vê triglicerídeos 197, a gente vê colesterol total 221. Para que esse colesterol chegue até as glândulas, precisa que ele seja transportado pelo LDL colesterol. E por isso, LDL colesterol também é aumentado. Quanto maior o nível de LDL, menor é o nível de HDL, que é a fração da lipoproteína que traz de volta o colesterol para o sistema de metabolização hepático. Então, traz das glândulas para o fígado. Assim como o LDL leva do fígado para as glândulas. Então, a percepção gonadal aí de uma baixa capacidade de produção de testosterona faz com que nós tenhamos a necessidade fisiológica de aumentar a expressão de LDL para levar mais colesterol para essa gônada, para ela tentar regularizar a produção de testosterona endógena. E claro que aquele conjunto de proteínas citocínicas da hiperinflamação que é produzida durante a fase crônica do COVID e no pós-COVID precisam ser metabolizados. E sabe aonde que essas proteínas vão ser metabolizadas? Exatamente no fígado. E no fígado, então, para metabolizar essas toxinas virais, mais as citocinas inflamatórias, mais o excesso de moléculas de colesterol, triglicerídeos, que vão sendo acumulados pela baixa do metabolismo, acontece tudo isso no fígado. E aí o fígado entra também no processo já prejudicado em termos de contaminação da partícula viral nas suas atividades mitocondriais, entra numa fadiga por falta também de energia. Quando ele entra no processo de fadiga, ele acaba lesionando esses hepatócitos e liberam para a corrente sanguínea transaminases. Transaminase TGO, TGP, e por isso elas estão aqui aumentadas. Isso é um indicativo de que o fígado já está numa sobrecarga funcional e com uma baixa capacidade de metabolizar, levando à destruição desses hepatócitos, porque transaminases estão dentro do citoplasma desses hepatócitos. Se eles estão presentes na corrente sanguínea, é porque eles foram liberados de dentro do hepatócito por um processo de lesão celular. Uma característica possível para gerar essa destruição celular do hepatócito poderia ser o estresse oxidativo, mas o estresse oxidativo, definido aqui, avaliado no processo hepático, é feito através dos níveis basais de gama-GT. E gama-GT está dentro dos parâmetros ideais de funcionalidade. Significa, então, que, muito provavelmente, essa destruição do hepatócito está acontecendo por um processo interno induzido pelo próprio vírus. E aí ele gerou essa hepatossensibilidade, sensibilidade do hepatócito, levando ao aumento das transaminases. Outro marcador de inflamação é o próprio ácido úrico, que é uma partícula que é produzida no nosso organismo quando existe um dano lesivo acontecendo. E aí a gente tem esse marcador acima dos valores ideais, que pode também ser um reflexo do próprio conjunto de inflamação que está sendo produzida nesse paciente. E esse indicativo de inflamação é exatamente corroborado, confirmado pela presença e pela avaliação de marcadores específicos, né? O PCR é um deles, PCR ultrassensível, em que está aumentado, hemoglobina glicada aumentada, ferritina acima de 90 já é considerado um marcador de inflamação, e a insulina de jejum, no sentido de também ser um confirmador
do quadro inflamatório. E vejam que aquele mecanismo relacionado às modificações metabólicas celulares da partícula viral sobre a atividade das mitocôndrias faz muito sentido, especialmente aqui vendo avaliando, né, esse contexto da presença da absorção aumentada de glicose e da mobilização que teria que ser feita a partir da atividade de captação de glicose plasmática para dentro das células para manter o processo de reprodução do vírus. E aí, para aumentar a captação ainda mais, o vírus induz um aumento ou uma insulinemia. E esse aumento da insulinemia leva a um aumento da glicemia. E esse aumento da glicemia gera aumento da glicação. A glicação de receptores ou glicação de tecidos é um mecanismo de prejuízo funcional desses tecidos, levando à destruição celular, levando a alterações da voltagem de membranas celulares e leva a um contexto crônico de inflamação. Então, de fato, aqui tudo está bem relacionado. Associado a isso, a gente tem, pela própria atividade diarreica intestinal e pela diminuição da capacidade digestiva desse paciente, quadros de vitaminas D e B12 abaixo dos valores ideais. Então, a gente tinha aqui vitamina D nesse paciente de 30 e B12 de 387, bem inferiores aos valores ideais para um paciente saudável. Esses são parâmetros sempre comparáveis aos padrões de pessoas saudáveis, né? Por isso a gente sempre está comparando eles. E, obviamente, a D, em especial, ela controla o mecanismo de produção de hidroxilases lá no sistema nervoso central. E aí, diminuindo a expressão e a atividade dessas hidroxilases, especialmente a tirosina hidroxilase e a triptofano hidroxilase, a gente tem uma diminuição na produção de noradrenalina e de serotonina. E olha que interessante, porque o paciente apresenta quadros depressivos, não só pela energia neuronal prejudicada a partir da atividade mitocondrial reduzida, da mitocondriopatia, mas também a partir dessa diminuição funcional na expressão das hidroxilases que sintetizam noradrenalina e serotonina. E aí, prejuízo de noradrenalina e serotonina realmente traz uma diminuição de foco, vigília, atenção e sensibilidade a estímulos de recompensa emocional, levando a quadros depressivos. Tudo isso a gente pode interpretar diretamente pelos exames, né? E se comparados com os valores considerados dentro de referência desses exames laboratoriais, muitos desses parâmetros aqui estariam ok. 220 de ferritina, suportável, tolerável. Mas no contexto integrativo, a gente sabe que pacientes com esse perfil são pacientes com quadros de inflamação. E agora, veja, o paciente, depois dos 30 dias iniciais, não apresentava mais quadros inflamatórios perceptíveis, mas a inflamação subclínica de baixo grado estava sempre presente nesse contexto do organismo do paciente. Qual foi o protocolo clínico integrativo que a gente desenvolveu para esse quadro do paciente, né? Quais foram as alterações percebidas e como a gente pode tratá-lo de forma integrativa? Então, só para compreender o que a gente fez, uma avaliação inicial do paciente, quadro clínico, o que é que ele apresenta, estudou a fisiopatologia do paciente e agora a gente está desenvolvendo todo o protocolo para tratar a partir da origem o quadro clínico desse paciente. Vamos ver como é que foram gerados os protocolos. Primeiro componente, desinflamar, desoxidar e imunomodular. Essa é a definição clássica da saúde integrativa, né? Que desinflama, desoxida e modula a imunidade, para que a gente tenha uma segurança funcional do nosso organismo em relação aos
componentes internos, inflamatórios e oxidantes, e externos, que são os desafios imunológicos apresentados pelo nosso ambiente microbiológico, onde a gente está exposto, né? E aí a gente tem uh, a utilização de uma cápsula de extrato seco padronizado de própolis como anti-inflamatório, antioxidante e em contextos de doenças oxidativas. Própolis, sensacional, e em primeira mão eu trago para vocês o Prop+, é um extrato de própolis padronizado que nós desenvolvemos aqui na empresa, e agora a gente vai entrar em produção para o próximo ano, fazendo uma microencapsulação do extrato de própolis para que ele tenha maior absorção intestinal e, portanto, um pico de concentração dos princípios ativos muito maior do que a gente tinha nas própolis convencionalmente usadas para esse tratamento. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai ter mais novidades sobre essa própolis desenvolvida agora com muito mais atividade biológica. E a gente sabe que a própolis tem efeito, então, inibidor, basicamente, mecanismo anti-inflamatório da própolis verde está relacionado à inibição direta do NF-κB. Lembram que a gente falou da produção viral, do estímulo das partículas virais, a produção de citocinas pró-inflamatórias? Todas essas citocinas TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 12, todas essas citocinas precisam da ativação do NF-κB, esse fator de transcrição nuclear NF-κB. E aí o que a gente sabe e tem demonstrado nas nossas pesquisas e nos trabalhos científicos até agora validados, que o artepilin-C, que está presente dentro desse extrato, inibe o NF-κB de maneira direta e muito, muito fortemente. Então, isso leva a um efeito anti-inflamatório. A gente já tem demonstrado vários mecanismos também antivirais, antimicrobianos, da própolis, e os efeitos antioxidantes, de sequestro dos radicais livres. Então, ele funciona basicamente como um anti-inflamatório, como um antioxidante, e ainda mata o vírus. Então, é realmente a resina especialmente desenvolvida pela natureza, trabalhada pela nossa equipe, para garantir aí um sucesso no tratamento desses pacientes, controlando inclusive as mitocondriopatias resultantes aí do estresse oxidativo mitocondrial. Além disso, a própolis é capaz de, na presença dos seus compostos fenólicos, produzirem o que a gente chama de prenilação pós-translacional, que é levar esses radicais prenila, que é essa partezinha da molécula aqui, o radical prenila, e aí a gente vê que no artepilin-C, que é o princípio ativo majoritário nessa própolis verde, ele está em altas concentrações, então esses radicais prenila prenilam essas proteínas e ativam o mecanismo de resposta TH1. Linfócitos TH1 são os responsáveis pela modulação da imunidade celular. Aquela imunidade de mucosas. Olha que legal. Então, melhora a capacidade de ativação dos macrófagos e da imunidade de mucosa. Se é através das mucosas que esses vírus respiratórios entram em contato com o nosso organismo e conseguem se alojar para a proliferação, se eu tenho uma atividade macrofágica intensa com ação TH1 nessas mucosas, o vírus não consegue fazer essa captação, essa a adesão às mucosas. E isso leva a uma diminuição da infecção desses vírus nessas cavidades respiratórias. E aí isso acontece não só na imunidade da cavidade oral, mas em todo o tecido mucoide. Significa restabelecer um padrão em pacientes com disbiose, porque a gente ativa os nossos sistemas de defesa da mucosa intestinal. Significa
controlar a atividade de crescimento de fungos, bactérias e vírus ao nível da cavidade vaginal, porque a gente vai estar estimulando essas defesas imunológicas também na cavidade vaginal. E ainda na cavidade oral. Na cavidade oral, redução do nível de gengivites, de infecções candidíase de orofaringe, nessas regiões da cavidade oral em que a baixa imunidade pode dar lugar ao crescimento desses fungos e bactérias e vírus, a gente consegue também, com níveis plasmáticos de artepilin adequados na corrente sanguínea, nutrir esse sistema de defesa imunológica. Então, sensacional. Segundo componente, proteger o fígado, né? O paciente já estava com o fígado aumentado em suas atividades. E a gente sabe que proteção hepática é indispensável para a garantia do processo de detoxificação do organismo. Então, desinflamamos, desoxidamos, regulamos o sistema imunológico e agora desintoxicamos, porque a gente vai estimular a proteção hepática e garantir um processo de detoxificação mais adequado. Como é que a gente faz isso? Sinares colinos, alcachofra e silimumariano, que tem na sua composição silimarina. Silimarina é um dos mais potentes hepatoprotetores que nós temos e também estimula a função hepática do hepatócito. Isso significa que a gente garante mais confiabilidade ao fígado para fazer o processo de detoxificação. 300 miligramas, 100 miligramas, cápsulas vegetais sem corante para evitar sensibilização imunológica pelos corantes. E aí a gente tem, então, uma cápsula 2 vezes ao dia após as refeições por 30 dias, nesse processo de proteção estimulada. Sabemos que isso é importante porque pacientes com COVID, isso aqui é um trabalho liberado na Nature desde 2021, em que pacientes com COVID-19 e lesão hepáticas existe uma correlação muito direta. E ele mostra, inclusive, a presença da proteína spike, que canaliza a associação para ingresso dessas proteínas, partículas virais dentro do hepatócito, levando a um processo de destruição, uma lesão direta do hepatócito na presença das partículas dos vírus. E aí a gente percebe muito claramente pela elevação das transaminases, sem que haja um estresse oxidativo hepático pela gama-GT normal, a gente vê que as transaminases subindo tem um elemento chave viral induzindo essa destruição. Então, proteger o fígado é indispensável também para garantir uma retomada do processo fisiológico no paciente. Suplementando esse paciente com a vitamina D, a gente viu que estava vitamina D baixa, como a gente vai suplementar? Fazendo então a veiculação de K2 com AD3, 5.000 com 120 microgramas de K2 em cápsulas oleosas. E usar aqui o TCM, o triglicerídeo de cadeia média, também é uma opção bem interessante para a garantia da funcionalidade da recuperação funcional do nosso organismo, né? E a gente vê também em pacientes, então, os efeitos imunológicos da vitamina D sobre doenças humanas, né? Então, a gente melhora muito o contexto. Trabalho publicado em 2020 na Nutrients e que demonstra muito, muito bem isso. O uso dos adaptógenos lembra que o paciente estava fadigado, cansado, sem energia. A gente desinflamou, desoxidou e regulou a imunidade, protegeu o fígado, melhorou a reposição de vitaminas lipossolúveis. Agora a gente precisa dar energia para esse cara, né? Precisa regular o processo funcional, precisa garantir que ele tenha uma condição de mobilização das reservas energéticas para melhorar a sua qualidade de vida. E a gente usa, então, os adaptógenos, Vitania sonífera, Glycyrrhiza glabra, Sedum roseum,
e a derribose como um açúcar de reposição rápida para a atividade mitocondrial. Então, aquelas mitocôndrias que têm baixa atividade funcional, resíduo da infecção viral, elas acabam melhorando seu desempenho pela presença da derribose e pela presença da coenzima Q10. Então, são dois elementos que atuam diretamente naquelas mitocôndrias que já são mais fraquinhas em função da própria fadiga mitocondrial gerada na hiperinflamação ou pela própria modificação do DNA viral, incluído no DNA das mitocôndrias. E aí a gente vê também que na patogenesia ou na fisiopatologia do COVID-2, do COVID-19, é importante manter um imunoboosting através de suplementos adaptógenos que garantam a ação antioxidante, anti-inflamatória e a melhoria da resposta imunológica. Tudo que a gente fez, né? Só confirmando aqui. Trabalho de 2020, super legal, no Frontiers in Immunology. Bem legal esse trabalho, mostrando essa atividade funcional de reposição. Componente 5, no caso aqui, em quadros em que o paciente apresentava alterações respiratórias residuais, como infecções, aquelas gripes de repetição que ele tinha, quando existia uma tosse ou um prejuízo adicional dessa função respiratória, a sugestão é que ele pudesse usar, então, uma solução de Pelargonium sidoides para estimular os macrófagos ainda mais no sistema de proteção da mucosa respiratória e, quando em tosse, em quadro de tosse, usar polígala sêneca. Polígala sêneca tem, então, um grupo de compostos e princípios ativos associados a saponinas triterpênicas e que fazem uma emulsificação daqueles resíduos de muco gerado, de exudato inflamatório gerado durante a resposta inflamatória respiratória. Então, auxiliam a eliminação desses mucos aderidos no sistema respiratório. Então, polígala sêneca poderia ser outra planta com ação também no sistema respiratório, que é a Glycyrrhiza glabra, também é o alcaçuz. Podemos associar aqui polígala, alcaçuz, e são também bem interessantes. Pelargonium sidoides, então, faz um efeito chamado de imunomodulador, porque aumenta a resposta de interferons, e tem uma ação, então, de controle imunológico sobre o crescimento viral, é uma ação antiviral, tem um efeito antimicrobiano pela ação bacteriostática, então reduz o crescimento bacteriano, e funciona como um citoprotetor de mucosa, diminuindo a degradação das mucosas respiratórias pela inibição da elastase dos leucócitos. Então, quando a gente tem uma inflamação local respiratória e que leva a um processo de produção de mediador inflamatório, esses mediadores acabam levando ao recrutamento de leucócitos. Para que os leucócitos saiam de dentro do vaso e passem através dos vasos para as regiões mucoides, na tentativa de aumentar o combate a esses agentes causais infecciosos, precisa que o vaso seja em parte permeado. Então, aí, o aumento da permeabilidade desses vasos para fazer o recrutamento celular, ele acontece a partir da secreção de uma enzima, que é a elastase, que rompe ou degrada as fibras de elastina. A elastina junto com o colágeno, um dos cimentos que une as células musculares lisas vasculares e que garantem a integridade física do vaso. Então, se tem agora uma elastase ativa, existe o aumento da permeabilidade vascular, e onde a gente brinca, né, onde passa um boi, que é o leucócito, passa a boiada, que são as proteínas vasculares.
E aí essas proteínas carregam consigo água para estabilizar osmoticamente esse ambiente mucoide. E aí é onde a gente percebe aquela coriza, aquelas secreções, aquele aumento do edema local, obstrução vascular, o que leva a uma diminuição do fluxo respiratório, claro, porque os vasos estão dilatados, estão inchados, e aí reduz o espaço ventilatório da cavidade nasal. E é importante, nesse caso, proteger a mucosa com esses compostos presentes dentro do pelargônio sidoides. Pelargônio sidoides, gotas extrato, né? Um extrato padronizado. Esse é um extrato único, comercializado na forma de caloba ou uncan. São as duas formas comerciais desse que usam o mesmo extrato padronizado, tem as mesmas indicações. Proteção cardiovascular, a gente viu que ele tinha um risco cardiovascular aumentado em função dos níveis de colesterol, do baixo HDL, do alto LDL, do risco que esse LDL alto tem aumentado em relação ao prejuízo da função hepática, com um risco de oxidação aumentado desse LDL e quadros obstrutivos vasculares. Então, proteger o sistema cardiovascular ali era indispensável. E também estimular a termogênese, né? Quebrar esses lipídios grudados aí no sistema adipoide e melhorar com isso o processo funcional da obesidade, que ele já estava entrando em curso, um processo de síndrome metabólica. Para proteger isso, a gente então protegeu o sistema cardiovascular e estimular a termogênese. 4 plantinhas muito legais: Allium sativa, que tem um efeito antihipertensivo e antitrombótico; Centela asiática, que restabelece o padrão funcional da estrutura dos vasos; Cassia Yanomami, que diminui a absorção de gorduras; e o Citrus aurantium, que estimula a degradação dos triglicerídeos dentro do adipócito. Um racional clínico fitoterápico super interessante para essa condição clínica do paciente, né? Trabalhar também energia, e isso tem muito a ver, né, com os processos vibracionais energéticos do paciente e das condições mentais favoráveis a que o vírus entre em contato conosco, né? Parece, isso a gente não consegue mensurar, mas parece que existe uma predisposição das pessoas que têm baixa energia vibracional com a facilitação da captação dessas partículas virais, que são infectantes para o nosso organismo. É como se a nossa frequência vibracional mais baixa favorecesse a adesão do vírus nas nossas mucosas. Para controlar isso, é importante a gente trabalhar uma fórmula complementar, uma tintura de Melissa officinalis, para dar uma baixa da ansiedade do paciente, e trabalhar também o floral de Bach, que é um floral chamado de Rescue Remedy. Rescue, que é, claro, um resgate, né, uma fórmula de resgate do Bach, e esses flores de Bach são, então, empregados exatamente para garantir um processo de diminuição do medo, da apreensão, da sensação de abandono do próprio organismo. Então, são duas fórmulas complementares que trabalham ao nível vibracional. E nessa suplementação, então, que iniciou-se depois dos sintomas, os resultados positivos do COVID, o primeiro ciclo de 30 dias, o segundo ciclo com outros 60 dias, o tratamento total de 90 dias, 3 meses de tratamento. E os resultados clínicos obtidos, então, com esse paciente foi exatamente de janeiro a setembro de 2023, uma recuperação do fluxo de energia, então o paciente turbinou as energias, começou a correr, inclusive. Hoje ele está fazendo maratona,
perda de peso e também, claro, as atividades físicas que, como ele conseguiu mais energia, começou a fazer mais intensamente, isso ajudou muito, além da própria ação termogênica da nossa forma, mas ele manteve esse quadro de transformação metabólica através da atividade física. E a melhora significativa do transtorno de ansiedade e, obviamente, diminuindo a inflamação, diminui a ansiedade, diminui a fadiga, diminui todo o processo de perda energética do paciente. E era isso pelo nosso caso clínico. E aí o que a gente tem, então, apresentado a vocês é o nosso curso que vai começar agora dia 9 de novembro, a turma 10. Então, se vocês tiverem alguém para indicar, até o dia 9 de novembro, a gente ainda está aceitando inscrições. A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Agora, em outubro, eu estou indo para a Espanha. Devo ficar até o dia 25 de outubro por lá. Então, voltando, a gente já dá uma intensificação no processo de divulgação, mas qualquer coisa eu vou estar online e posso ajudá-los também na divulgação para a captação de novos clientes. Essa turma, como a de vocês, a gente está fazendo a disponibilidade desse módulo especial de prática clínica aqui no consultório. Se vocês já quiserem agendar, vamos estar disponíveis para recebê-los aqui no dia, a partir do dia, seguindo o nosso cronograma, né? 6, 7 e 8 de novembro é um módulo de prática clínica presencial. E durante toda aquela semana, do dia 2 de dezembro até o dia 8, que é domingo, a gente vai estar divulgando casos clínicos, conversando. É importante também, se vocês já tiverem pacientes em quadro em atendimento clínico, trazer assim as propostas, né, para a gente poder discutir com vocês e como vocês fariam a gestão. É um módulo bem prático, assim. A gente gostaria da contribuição de vocês para trazer essas discussões que são do próprio convívio de vocês nesse atendimento já em seus consultórios. Então, seria bem importante a gente ter previamente esses dados e aí trabalhar as estratégias de discussão. Diferente desse módulo que a gente está apresentando, o caso clínico, vocês apresentarão, né? E a gente vai essa discussão, então, a partir da apresentação de vocês, no modelo online. No modelo presencial, a gente vai para a sala de aula, vai para o consultório e trabalha, discute o paciente, pacientes que vocês atenderão aqui na nossa própria estrutura física, né? Em Florianópolis. E já pega um verão de Floripa. Super legal. Daí, entre um turno e outro de atendimento, a gente pode pegar uma praia. São 42 praias, vão ser 3 dias de atendimento presencial. Dá para pegar umas 20 praias por aí. Ficamos à disposição de vocês. Oi, professor, boa noite. Olá, Tudo bem? tudo bem, Diana? Pois não? Professor, é só uma informação, assim, nesse quadro, nesse perfil aí do COVID, com tantas alterações imunológicas, mitocondriais, Uhum. se nós podemos sugerir também o uso da tabepuia, agora fugiu, é o hiperroxo, né? A Debuia Avellaneda. Com isso, com a endopleura, que é o chia amarelo, a gente pode associar e vai ter benefício? Pode sim. O tabebuia, o IP roxo, ele tem um efeito antiviral também bem interessante. Imunomodulador, tem efeito antitumoral e anti-inflamatório. É uma opção, sim. O chia amarelo, a gente, em geral, usa para quadros inflamatórios genitais. Então, para quadros de alteração de miomas, nesses quadros mais inflamatórios genitais, em especial femininos.
né? Mas é uma opção também. Não é o mais recomendado, porque a gente tem outras opções mais eficientes, mas vai ajudar sim, sem dúvida. Professor, e obrigada. Qual é a diferença quando eu uso, quando eu faço a opção entre o Oxfree, Aham. o Propocaps e o outro, Oxfree, Propocaps e o Citoprópolis, né? Citoprópolis, que é a mistura dos dois anteriores. Então, Pois é. Propocaps, ele é a fração etanólica, só a fração etanólica. Ox-free é só a fração aquosa. E o citoprópolis é é a fração dos dois, é a mistura dos dois. O Ox-free, ele tem atividade antioxidante, preferencialmente. O Propocaps tem ação anti-inflamatória, preferencialmente. O citoprópolis, como é a junção dos dois, tem ação anti-inflamatória, antioxidante, antitumoral, e aí também é potencializada pela própria associação das duas frações, né? Por isso Perfeito. ele tem 700 miligramas de citoprópolis, tem 300 miligramas de Oxfree, 300 miligramas de Propocaps. Entendi. Certinho, professor. Dependendo da tua necessidade, se é um quadro, por exemplo, de estresse oxidativo aumentado, entra com o Oxfree. Mas se tu tens um componente inflamatório muito denso e que é restrito a um determinado órgão, pode entrar com Propocaps para um tratamento inicial ou de manutenção, né? Ou se é um quadro já mais grave, um quadro como uma síndrome metabólica, um quadro de tumoral, um quadro degenerativo, entra com citoprópolis, porque daí sim faz sentido a mistura dos dois pela atividade farmacológica associada dessas frações. Certo. Ok? Obrigada. De nada. Professor, professor, Oi, e o funcho, como é que poderia ajudar nesse processo de... Porque por conta, assim, acho que da Covid, você tem muito a questão dos metais pesados, né, mesmo em relação às vacinas também. E o aham. funcho, como é que o senhor vê, assim... O funcho e o coentro, eles podem ser utilizados para fazer um processo de detox dessas porções de metais pesados, principalmente acumulados lá no intestino. Tá. O funcho também faz um processo de quebra da tensão superficial das bolhas gasosas formadas durante a produção de fermentados proteicos. Uhum, Quando dá distensão abdominal, tem a formação de gases, esses gases, eles não são incorporados nas fezes porque eles têm uma característica de ficar agrupado numa bolha gasosa. uhum, Então, de fato, o que acontece quando se coloca o funcho, ele quebra essa tensão superficial da bolha e dispersa o gás nas fezes, fazendo com que se elimine esse conteúdo gasoso no bolo fecal. E aí a gente tem uma melhor uhum. resposta. Diminui a flatulência, diminui a formação de gases, diminui o desconforto pela própria distensão abdominal. Professor, o senhor citou uma... Acho que, eu não sei se é um site, alguma coisa durante a aula. Você pode repetir? Acho que era Phytochemical, alguma coisa assim? Ponto Database, isso mesmo. database, é. Como é E que... é. deixa eu escrever aqui. Ah, por favor, professor. Que era onde nós poderíamos pesquisar, né? Algumas... Isso, ele chama Phytokin Database. Assim, ó. Ah, tá joia. Tá bom, professor. Ah, Esse peraí. Phytokin Database é um banco de dados do sistema do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Uhum, Fizeram sistematicamente determinações químicas em partes das plantas e definindo a composição química. Então é ok. muito legal assim. Se a gente acha que Uhum, sabe alguma coisa de planta,
os caras já fizeram a varredura de tudo que a gente tem, inclusive as Uhum, nossas plantas aqui. tá bom. Obrigada, professora. Nada. Professor, só mais uma pergunta. Agora, a colega falou da questão digestiva. Um paciente teve refluxo, uma crise de refluxo bem importante, e aí, algumas semanas depois, ela apareceu com uma mancha, uma lesão de mancha branca no lábio inferior, que Uhum. aí o diagnóstico de alguns profissionais da odontologia foi leucoplasia. Uhum. E aí até perguntei no grupo se eu sugeriu a uncária tormentosa a própolis, né, com aplicação tópica. Hora Como é já. que funciona a ação desses dois para essa questão da leucoplasia? Você pode prescrever na forma de hora base, né? Um gel hora base, aqueles gelzinhos de adesão no estimulante. E aí ele fica localizado em cima. Pode usar 1 a 3% de cada um dos extratos na composição do gel. Você faz gel hora base aí? A gente, não, geralmente não. A gente não. Mas eu queria entender mesmo a ação dele. A cada um a 3%, né, em hora base? Isso, de 1 a 3% é a indicação. O que Eu queria faz saber a ação dos dois elementos, na leucoplasia. isso, o que ele vai fazer de fato ali é fazer uma imunorregulação. A uncária Hum, tomentosa ela faz uma regulação imunológica através dos linfócitos, linfócitos, isso, controlando a produção de citocinas, e a uhum. própolis faz a inibição do NF-κB, então diminui a produção de mediador inflamatório associado a esse contexto. Então a gente tem um mecanismo anti-inflamatório e imunorregulador com a associação das duas plantinhas. E como é uma lesão local, não precisa uma ação sistêmica, né? A gente não precisa ingerir, pode ter uma ação bem localizada para fazer esse efeito. Por isso o gel é importante, esse gel hora base, que ele se adere às mucosas e fica localizado ali, produzindo um efeito local. Perfeito. Você tem essa base? Legal. Oi, professor? A Adriana, você tem na Oi, farmácia? professor. Você tem gel hora base? De Na base? verdade, a gente usa, quando entra a parte oral, a gente usa o gel de Aristoflex, porque ele tem uma aderência, né, muito boa. Ele é aquoso, né, Uhum, mas assim, é muito pouco que entra lá. E quando entra, nós indicamos uma farmácia de manipulação específica para uhum, uso odontológico mesmo, né? Aí eles têm umas fórmulas mais direcionadas, né? certo, certo. Uhum. É legal, mas é bem simples a formulação, porque essa é uma base já pronta, né? Ele só incorpora, e em geral de 1 a 3% incorpora super bem, e aí faz esse efeito local, Diana. Eu consultei uma farmácia e ela sugeriu, eu não sei se é assim, mas ela sugeriu a partir da tintura da uncária, a construção dessa fórmula. É isso mesmo? É isso. Uhum. Tá, tintura, né? Tá Pode usar bom, tudo, 3%. obrigada. Pode Tá misturar, bom. Perfeito, muito obrigada. de nada. Más algo. Doctora Liliana, ¿qué tal está? Estábamos con... ¿Cómo le va? Y ahí, Disculpe hoy que me había olvidado de la clase y llegué medio que prendí, no andaba nada. Le no, pregunto, en este caso, equinacia, ¿se puede usar? claro que sí, equinacia es muy, muy especial para esta finalidad también. La equinacia tiene un efecto muy interesante de estimulación de la inmunidad porque es una inmunidad generalizada, ¿sí? Mejora los efectos de control de la respuesta inmunológica, pero también se produce una disminución de la degradación de cortisol. Entonces también es importante para este efecto regulador para pacientes que tienen una inmunosupresión asociada con la fatiga de la suprarrenal. Sí, la equinacia es buena. La equinacia purpúrea, por supuesto, porque Sí. la que tenemos más evidencias científicas para esta finalidad. ¿Y a ese en cuántos miligramos más o menos el extracto seco? Dependiente de cómo es la estandarización de estos extractos, porque Y si no en tintura.
Ah, tintura, sí, tintura se puede emplear porque la tintura tiene 70% Ujú. de alcohol, una tintura 70%. Es una tintura con alcohol al 70%, pero tiene 20% de las plantas dentro de esta tintura. Sí, Y se puede emplear, por ejemplo, hasta 10 mililitros para 150 hasta 200 mililitros de agua. Esta es la composición ajá, de 10 mililitros para 200. bien, gracias. ¿Y se puede combinar con Uncaria tormentosa también? Por la tintura, sí, se puede hacerlo. Se puede hacerlo. Sí. Bien, bien, gracias. De nada. ¿Más alguien? Elis, Eli, tudo bem por aí? Tá caladinha Tu- hoje? Tudo bem, tô só escutando. Tô tranquilo. Que joia. Como é que tá o teu pai? Tá melhor, ele suspendeu o remédio, né? Aí ele melhorou, ele ficou um pouco cismado, mas ele tomou por a gente fez os protocolos, né? Ele já tinha tomado por 60 dias, 2 meses, né? 2 ciclos. Aí tava no terceiro mês, né? Aí aconteceu esse Mas probleminha, mas muito provável que não tenha sido nada da fórmula, sabe? É muito não, eu acho que é o próprio estresse. A fórmula era pro estresse, mas eu acho que o estresse dele tá tão alto que eu falei, deu revertério. pode ser, pode ser. É, Perfeito. Joyce, vamos conhecer a Joyce? Será que ela vai abrir, Adriana, o microfone para falar com a gente? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, eu gostei muito, né, de participar, se bem que foi um raciocínio assim, não consegui acompanhar tudo, com certeza, né, mas Acho que nem os alunos conseguem toda vez. mas gostei muito, assim, porque eu gosto muito dessa parte, assim, mais lógica, né, de entender o que está acontecendo para depois tomar as decisões. Então, eu acho que vai, assim, vai ser muito proveitoso. Estou ansiosa para começar o curso mesmo. Perfeito. Gratidão por estar presente conosco na turma 10. Vai ser um prazer Eu que te agradeço o convite. Obrigada, professor. obrigado mesmo. Muito bem, essa aula, como a gente faz de costume, vai estar gravada e depois disponibilizada lá na nossa base de dados. Tá bom? Lá eu já coloquei também alguns artigos científicos sobre essa discussão que a gente fez, né, sobre Covid, atualização, para que vocês também possam conhecer melhor a íntegra, né, daquelas discussões científicas que foram feitas, apresentadas no artigo. Então, já está lá na nossa base de dados da turma 10, aula 14, e aí sobe a gravação junto para vocês terem esse acesso ao conteúdo de discussão de hoje. Tá bom? Tá Sendo, ótimo. sendo assim, gratidão pelo dia de hoje. Fiquem com Deus. Gracias. Hasta luego. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite, pessoal. tchau, obrigada, boa noite.